Bem, meus amigos, de volta aqui para anunciar a entrevista que vamos ter agora com o grande advogado Paulo de Tarso Almeida Saig. Um grande advogado que é, na verdade, nascido em São Paulo, no município de Barretos, onde tem aquela grande festa de Peão do Boiadeiro. É uma cidade que tem mais de 150 mil habitantes. E ele vem de lá, saiu de lá aos 17 anos para fazer faculdade em São Paulo. Tem uma história de vida linda e vai estar no programa agora comigo na sequência A Hora da Verdade, Dr. Paulo de Tarso Almeida Saig. Vamos à entrevista. Meus amigos, conforme anunciamos durante toda a semana pelas redes sociais, o programa de Delbrando Marques, hoje no quadro da entrevista, temos o prazer e a honra de receber uma grande figura, destacada no mundo jurídico, o Dr. Paulo de Tarso Almeida Saig. E Dr. Paulo, nós convidamos ele é um paulistano, nasceu em São Paulo, na cidade de Barretos, e está em Pernambuco já há 39 anos. Olha que é uma vida. E esse homem tem muita história para contar. Isso nos dá uma satisfação imensa, porque ele é uma espécie assim de, sabe, nós somos amigos e irmãos na Congregação Divino Mestre de Cumaru, e lá, quando ele chega, a conversa se torna toda em torno dele. Por quê? Ele tem uma capacidade de atrair a atenção das pessoas. Chama-se empatia. E hoje, Dr. Paulo de Tarso Almeida Saig está aqui para conversar no programa Delbrando Marques durante uma hora. Dr. Paulo, primeiro, bom dia. Bom dia. Muito obrigado por ter vindo ao nosso programa. Obrigado, Delbrando. Eu quero fazer uma adenda que você está dizendo, só para lembrar o seguinte: eu sou Pambuco, é paulista pernambucano. Pambuco. Eu sou paulista pernambucano. Por quê? Porque eu estou aqui há mais tempo do que eu tive em São Paulo. Nasceu em Barretos, foi? Foi, eu nasci em Barretos, é o interior de São Paulo. Muito próspero, inclusive, porque é a cidade Peão do Boiadeiro. Isso, tem a festa do Peão, agora em agosto. Eu, infelizmente, mais um ano não vou poder ir assistir, mas eu quero ver se ano que vem eu volto até lá. E, Delbrando, eu vou te dizer uma coisa. Eu gosto de ir lá, sem dúvida, tenho os meus amigos de infância, mas eu não troco esse Pernambuco por São Paulo mais não. Que idade tinha quando saiu lá de Barretos, São Paulo? Eu tinha 17 anos. 17 anos eu saí, fui terminar os meus estudos em São Paulo, capital. Entrei, fiz a faculdade de Direito na Universidade Mackenzie. E com 25 anos eu vim para Pernambuco. Hoje eu já estou com 64. São 39 anos aqui. É uma alegria, sabe? Gostou da terrinha mesmo? Eu gosto. E eu costumo dizer o seguinte, que às vezes as pessoas pensam, ele veio de lá, é esse paulista, e confundem as coisas. Mas eu sou pernambucano. Eu vou lhe dizer por quê. Em 1986, eu estava fazendo uma sustentação oral no Tribunal do Trabalho. Aqui? Aqui, em 86. E primeiro falou o advogado da outra parte, que estava entrando com recurso. E ele, no momento, disse assim, esses advogados que vêm do Sul, pensando que vêm ensinar direito aqui para nós. Eu vi que os desembargadores não gostaram muito, mas ele foi curto na expressão, depois entrou na matéria, eles não falaram nada. A hora da minha vez falar, eu falei, olha, eu sei que não tem nada a ver com recurso, mas eu sou obrigado a dizer. Eu sou mais pernambucano do que o colega. Porque ele, enquanto aqui meramente nasceu, foi uma mera fatalidade, eu escolhi para fincar raízes. E realmente eu me considero pernambucano. Eu tenho filhos pernambucanos, tá certo? E adoro essa terra.
Me diga uma coisa, doutor Paulo de Tarso, saiu de Barretos com que idade e trabalhou até os 17 anos fazendo o quê? Eu, de uma família que não é rica, é uma família de trabalhadora, não é isso? Olha, Leobrado, é o seguinte, eu posso dizer que meu Pai Celestial me abençoou muito com a família que eu tive, meus pais. Quando eu nasci, não, eu posso dizer que eu tive uma infância privilegiada, que apesar de ter sido muito doente na infância, mas meu pai era médico no interior de São Paulo. Quando eu saí de Barretos, meu pai já tinha levado um tombo financeiro por pessoas desonestas, porque ele era um homem muito bom e acreditava em quem não devia. E já estava com a vida financeira, vamos dizer assim, muito menor do que ele almejou anos atrás. E fui embora para São Paulo, fui estudar e trabalhar. Eu fui ser vendedor na loja Sears, foi o meu primeiro emprego. E como vendedor eu vendia esportes em geral. Esportes? Em geral. Sei. Era barraca, motor de polpa, bola, bicicleta, né? Tudo que era relacionado a esportes eu vendia lá dentro da Sears. Quem você deve lembrar da Mesbla aqui, a Mesbla era uma concorrente da Sears. A Sears até hoje é o maior magazine do mundo, mas só que hoje só existe nos Estados Unidos. Em 1984 eles encerraram na América Latina toda. O americano tinha dificuldade, como tem até hoje, de lidar com inflações do nível que nós tivemos, né? Então, hoje a Argentina vive aquilo que a gente já viveu. É verdade. Não é verdade? Então, eles tinham dificuldade, eles não entendiam como é que tinha que mudar de preço todo dia. Então, em 84, eles fecharam em toda a América Latina, mas ainda hoje nos Estados Unidos é o maior magazine que existe. Então, vendia com a mesma aqui de tudo, né? Sendo que nos Estados Unidos eles vendem até barco, é uma coisa fenomenal. Então, eu tive uma grande alegria, aprendi muito com eles, me ajudaram muito. Eu era um rapaz inibido, eles me ensinaram a ser desinibido. Foi, né? Foi nessa comunicação com o comprador e você como vendedor. Mas eu posso dizer uma coisa, eu tive um grande aprendizado mesmo, né? Claro que as lições de berço dos pais ajudaram muito. Sim. Né? Eu falo que com 22 anos eu cheguei à promoção, na época, a principal vendedor da seção de imóveis, que era o top. Era o máximo que você podia ser, porque era onde ganhava mais como vendedor. Seção de imóveis? Móveis, dentro da loja Sears. Certo. E ali dentro, eu era 22 anos de idade. E o mais novo, depois de mim, tinha 22 anos de empresa. Nossa Senhora! Então, eu falo que eu tenho orgulho, tá certo? E dos uma meus concorrência até desleal, né? Mas dos meus 17 aos 22 anos, eu tive essa ascensão dentro da Sears. Passei por várias sessões e com 22 anos eu cheguei naquilo que era o máximo. Né? Depois disso eu cheguei a ser chefe de seção. Aí eu senti que a Sears não estava contente com o Brasil, pedi demissão antes e fui ajudar a inaugurar o Shopping Eldorado. Em São Paulo, em 1982. Né? Fui ser vendedor. Ainda existe o Shopping Eldorado? O shopping existe, é um dos principais de São Paulo. Hoje, ainda o Grupo Veríssimo que toma conta. Só que o setor que eu trabalhava, que era um magazine que os Veríssimos tinham colocado dentro do shopping, não existe mais. Eles transformaram tudo em lojas, né? Como é o modelo de shopping atual. Naquela época tinha um magazine deles e lojas. Né? Mas hoje ainda é o maior, não é o maior shopping, eu acho que não é o maior, mas é um dos principais em matéria de venda e de localização, e tem de tudo. E o nome que fez no comércio, né? O nome que ele fez no comércio. Foi. E eu vou a São Paulo constantemente e não deixo de ir ao Shopping Eldorado ainda hoje, né? Matar a saudade de vez em quando de algumas coisas, né? Eu não posso falar para você que quando eu vou a São Paulo, eu não gosto, mas eu fico pensando, onde é que eu volto para meu Recife?
Tá chegando com saudade lá, né? Eu já desço do avião pensando, queria mesmo que eu volto. Como está lá essa terra? Eu peguei amor por aqui muito grande. Viu? Mas olha, é uma grande satisfação estar aqui no seu programa, tá? Doutor Paulo, aqui estou vendo que o senhor foi presidente da Comissão de Direito e Liberdade Religiosa de 2016 a 2018 na Ordem dos Advogados do Brasil, Pernambuco. Verdade. Antes disso, deixa eu dizer a respeito do OAB. Antes disso, eu fui por 2 mandatos vice-presidente da subseccional de Jaboatão. Vem aqui. Fui presidente da subseccional depois, quer dizer, foram 9 anos, com cada mandato na OAB, 3 anos. Então, eu fui 9 anos dentro da OAB de Jaboatão e depois eu fui para a OAB-PR. Né? E com muita alegria, ali eu pude ter um outro aprendizado também, porque dentro da Comissão de Liberdade Religiosa, nós tínhamos pessoas que eram Yalorixás, tínhamos membros que eram da Assembleia de Deus, Ministério Recife, Ecumênico mesmo, né? Ministério Assembleia de Deus, Ministério lá do Brás, Madureira, e tínhamos católicos, né? E tínhamos judeu. Eu só não tive a sorte de ter um muçulmano. Eu não encontrei em Recife um advogado muçulmano que quisesse fazer parte. Mas ali eu pude aprender muito com eles. E essa Comissão de Direito e Liberdade Religiosa, já está dizendo aqui o nome, mas eu gostaria que o amigo fosse mais detalhista, mais sabiúde. Fazia o quê? Reuniões com esse povo? Existe uma lei no Brasil que defende o direito à liberdade religiosa, né? Então, ela é muito mencionada quando você vê reclamações de que terreiros foram agredidos, foram destruídos, ou de que igrejas evangélicas foram também agredidas. Infelizmente existe muito disso ainda. Ainda existe. Então, mas nesses meus 3 anos ali, eu foquei em tentar disseminar dentro das faculdades de direito, ou seja, aqueles que são futuros operadores do direito, porque das faculdades saem os juízes, os promotores, saem novos advogados, saem fiscais do trabalho, saem fiscais da Receita Federal, tem que tudo passar pelo curso de direito. Esses todos são operadores do direito. Não é verdade? Então, ali disseminando a ideia de que tem que haver um respeito à liberdade religiosa dos outros. Eu, por exemplo, sou mormon. Mormon é um membro da Igreja de Jesus Cristo Santo dos Últimos Dias. Existe um preconceito que dizem que os mormons têm várias mulheres, mas esse é um segmento minoritário dos Estados Unidos, dissidente da igreja, não tem nada a ver com a igreja. A igreja não pega a poligamia, não, pega a monogamia. Mas de vez em quando as pessoas brincam comigo: quantas mulheres você tem? Eu faço: pergunta a minha mulher. Então, mas existe então, ali você veja, naqueles momentos ali, nós tínhamos debates, às vezes acalorados. Então, tem pessoas que acreditam que Jesus Cristo, né, é o Messias, outros acreditam que Jesus Cristo é um mero profeta, outros acreditam que Jesus Cristo veio, mas ele não é mais do que os orixás, outros acreditam que Buda é mais importante, né, que teve mais ensinamentos, que veio quase 2000 anos antes de Cristo. Cada segmento focado no seu... Isso. E o que nós queremos dizer é o seguinte: você está bem na sua religião? Fique nela, a respeito do outro. Respeite aquilo que o outro acredita. Tá certo? E olha, era interessante quando nós fazíamos alguns eventos nas faculdades. Às vezes nós fizemos em igrejas também, viu? Fizemos dentro da igreja Mormon e cheguei a fazer até dentro da igreja Assembleia de Deus.
eventos fechado, desse respeito, sim. E compareceram padres, compareceram babalorixás, e tinha que respeitar. Eu lembro que uma vez nós fomos fazer um evento na igreja Mormon, inclusive, e lá o líder, né, chegou para nós, não pode acender vela aqui dentro. Eu falei, não, isso aí foi um negócio, não, a Bíblia, não. Eu falei, não, aqui ninguém vai fazer prática religiosa. Né? Aqui nós vamos discutir. Nós vamos discutir. Né? E, sinceramente, é uma coisa que é necessária ser divulgada, porque através do respeito à religião alheia, nós vamos aprender a respeitar os outros e vamos diminuir a violência. Não só em relação à religião, a qualquer tipo de violência. E quando você aprende a respeitar aquele que pensa diferente de você, no sentido religioso, você vai aprender a respeitar ele também no futebol, você vai aprender a respeitar ele na política, não é verdade? Então eu acho que eu dei minha contribuição. Doutor Paulo de Tasso Almeida Saig é o nosso entrevistado na manhã deste sábado, e ele teve aqui, ele foi diretor financeiro administrativo da Endeja, que é uma empresa do município de Jaboatão, dos Guararapes, e ainda trabalhou, foi diretor jurídico na empresa Câmara Municipal do Recife, e além disso trabalhou também como internship, se é essa a palavra, do Credicard, administradora de cartões de crédito S.A. O internship é estagiário. Sei. Eu fui estagiário e cheguei a ser chefe dos estagiários, mas isso em São Paulo. Sim. Tá certo? Eu estava terminando meu curso de Direito, e o Credicard naquela época, nossa, não sei se você se lembra, era um dos cartões de crédito do Brasil. Sim, eu tive. Você lembra? Você tinha o Diners, American e Credicard. Eram os 3 cartões. Não existia ainda Visa, não existia Master, nem outro tipo de cartão. Eram os 3. Eram os 3. Era o Diners, American Express e o Credicard. Não é verdade? E quem tem esse tipo de cartão era, me parece que o Diner era o VIP, e o Credicard me parece que era já considerado classe média. Isso, né? É verdade. O Credicard naquela época era o seguinte, ele era administrado, a parte administrativa dele era pelo Citibank, a parte financeira pelo Itaú, e o recebimento dos valores não era por nenhum dos dois, era pelo Banco Noroeste, que não existe mais. Por incrível que pareça, o sócio era a Credicard e o Itaú. Mas eles não faziam nenhum recebimento. Não entrava dinheiro nenhum dos dois bancos, entrava no Noroeste. Ali era administrado, e o lucro é que ia para os sócios. Mas o lucro, o dinheiro do dia a dia entrava através do Banco Noroeste. Era uma coisa interessante. E é um banco que ele era muito forte no interior de São Paulo, mas hoje não existe mais. Ele chegou a ter uma agência aqui em Recife, teve. na Rua do Imperador. Não é verdade? É como assim, também o Banco Safra, que foi da época dele, e hoje também não existe mais aqui. Então, eu vou lhe dizer, a experiência no Credicard eu fiz lá no setor de cobrança. E eu aprendi com um chefe que eu tinha, que era judeu. E eu me lembro que chegou lá uma época, permita-me dizer o nome da empresa, um diretor de um grande jornal lá de São Paulo. E chegou bravo. Como é que vocês me mandam uma cobrança dessa? Que desaforo! Eu sou o diretor do jornal, blá, blá, blá. Aí o meu chefe, muito habilidoso, já o chamou logo. Beleza? Não, eu sou aqui o gerente responsável, vem pra cá. Chegou. Aí ele viu que estava muito exaltado e queria de todo jeito mandar para não pagar. Ele falou assim, olha, comprar crédito é comprar o que você não pode com dinheiro que você não tem. Então agora pague. Nunca mais eu esqueci essa frase, viu? Eu falo. Mas a pura verdade é isso aí.
comprar o que não deve e não tem o dinheiro para comprar aquilo, é comprar com o dinheiro dos outros. É isso. É comprar o que não deve. O dinheiro que você não deve pagar. Então está tomando emprestado a uma diária, ao caso do cartão de crédito. Então agora paga. Ele ficou quieto, falou, tá. E foi e fez um acordo para pagar. E ali também tive uma experiência de fóruns muito grande, de processos, né? Porque era o setor jurídico de segurança da Credicar. E lá essa palavra internship quer dizer estagiário. Isso. Mas você também trabalhou como chefe da divisão da empresa Sears Roebuck S.A. Isso, foi a Sears. Eu cheguei a ser chefe de seção. Certo. Eu falei no início. Essa aqui é da Sears, né? Isso. Só era permitido ser chefe de seção quem estivesse estudando curso superior ou já tivesse curso superior. Eu já fazia curso superior. Certo. Você estudou Direito Empresarial na instituição de ensino da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Isso. Eu fiz o direito lá e depois eu fiz pós-graduação em Direito Empresarial também no Mackenzie. Mas uma pergunta puxa outra, uma resposta puxa outra. E agora você milita no direito. Qual é o segmento do direito? Olha, no início da profissão, a gente fazia de tudo. E a vida foi me encaminhando para a área do direito empresarial. As pessoas falam assim, mas o que é direito empresarial? Eu falo assim, é tudo aquilo que lida com CNPJ. Se você for autuado pelo governo, eu vou lhe defender na autuação fiscal. Se você tem um problema com o banco, eu vou lhe defender no problema com o banco. Isso está falando da questão de empresa. Pode ser pequena e média empresa. Pequena, média empresa, indústria, comércio, prestação de serviço. Certo. Ou seja, se o INSS multar a sua empresa, eu sei como lhe defender. Se você quiser se aposentar como pessoa física, eu vou te encaminhar com um colega. Certo. Eu lá no nosso escritório nós temos um previdenciarista, mas não é a minha parte. Certo. Tá certo? Todos os dois são INSS. Um INSS cobra de empresa. Empresarial, né? E o outro é o previdenciário. Física, né? É o previdenciário. Todos os dois lidam com o INSS. Mas o meu lado é o lado empresarial. Eu, Paulo de Tarso. O escritório tem advogados para todas as áreas. O escritório que ele fala é o escritório de advogado, tem outros colegas também. Isso. E tem em Pernambuco, tem no Recife, e tem em São Paulo também, para onde ele viaja constantemente. Quase toda semana viaja, quando chega lá, já está perguntando a hora de que vai voltar para Recife. Dá saudade, está sentindo. Me diga aqui, o seu escritório fica onde? Em Recife. Olha, nós já estamos há 20 anos no Recife Antigo, mas já estamos fazendo reforma e dentro de 3 meses nós devemos mudar, 3 meses não, dentro de 70 dias dá o quê? É quase isso, né? O arquiteto estava me dando 70 dias, conversando com ele ontem, para terminar a reforma. Então são 2 meses. A reforma lá no Recife Antigo? Não, no Rio Mar. No Rio Mar. Nós vamos mudar lá para a Torre 5. Um espetáculo. Do Shopping Rio Mar. É um espetáculo, eu estive lá naquele. É tudo comercial, aquilo ali. Isso, exclusivamente. Eu tive inclusive com o Paulo, nós fomos lá. É área médica, é área de advogado, área de. Lá tem médicos, dentistas, né? Tem até um hospital, que é o Hospital de Visão embaixo, no andar térreo. É outra coisa, o cliente ele chega e fala assim, eu tenho onde estacionar. E estacionar sem que o flanelinha venha arriscar o automóvel. A porrinha na sua cabeça. Isso. Ele vai com segurança e sem medo. Lá no Recife Antigo não tem isso. Não tem. Outra coisa, às vezes, nós temos alguns clientes, por exemplo, são comerciantes. Tem alguns chineses, né, que são nossos clientes, e o chinês ele não gosta de afastar do comércio dele durante o dia, não. Tá certo, não está errado não, tem que ficar, é o olho do dono. Assim, né? Então eles às vezes vão no nosso escritório à noite. Diz que o olho do dono é quem engole o produto, né? Quem engole o olho do pasto, né? É verdade. Então, e eles não gostam, então eles vão no nosso escritório à noite.
Lá no shopping, eles podem até com a família, deixa a família no shopping, quando ele vai lá no nosso escritório. Você está me entendendo? Então, é mais fácil, é mais conveniente, é mais confortável, né? Até porque nós lidamos com você com empresários. Né? Sejam pequeno, médio ou grande, são empresários. Né? São pessoas que são assediadas, que têm uma situação financeira sempre melhor que o outro. Não é verdade? Eu digo que até o pequeno empresário tem uma situação melhor, às vezes, do que muitos clientes dele. Verdade. Não é verdade? É verdade. Então todo mundo, dentro da sua causa, então lá vai ser melhor. Então dentro de uns 70 dias eu vou lhe convidar. Eu faço questão, viu? Eu vou com o maior prazer. Você sabe que eu tenho uma satisfação de ser seu amigo, um orgulho, inclusive, de ser seu amigo, porque é uma das pessoas que eu conheci há pouco tempo, eu acho que tem uns 6 meses que nós nos conhecemos, mas só esse carinho que tem pela gente de chegar abraçando todo mundo, certo? Nunca vi Paulo de Tarso mal-humorado. É sempre essa alegria estampada no rosto, é sempre não estar preocupado com chegar, vem cá, vamos conversar, é assim. Então, deve fazer só com isso aí uma legião de amigos e de clientes que a gente não pode mensurar. Agora, o seu escritório leva o seu nome, advogado da empresa Saig Advogados. Isso, Saig Advogados. Ou advocacia empresarial. Certo. Saig Advocacia Empresarial. Saig. Né? Muitos chegavam e diziam, nossa, eu tenho cara de chinês. Eu falei, não, é árabe. A sua descendência é... Por parte de pai é libanês. É libanês. Meu avô era libanês. Né? E eu falo que, evidentemente, não tendo com quem conversar o árabe, a gente vai desaprendendo. Né? Mas os palavrões ficaram, viu? Todo Paulo, atenção que lidou com cartão de crédito, o Credit Card. Os juros naquela época era diferente dos outros, porque hoje está nas alturas, né? Sempre foram altos. Certo. Sempre foram altos. Eu cheguei depois em São Paulo, não consta no currículo, por falha minha, eu cheguei a ser gerente de uma empresa de cobrança, depois que eu saí do Credit Card. Essa empresa hoje não existe mais. E lá eu fazia cobrança para uma financeira chamada Fininvest. Fininvest. Lembra? Fui cliente da Fininvest. Também, né? Tá vendo? Eu também podia comprar e pagar com os outros. Era o principal cliente. Tinham outros, mas a Fininvest era. Eu lembro que nós chegávamos a cobrar juros de mora, né, de atraso, de 1.700% ao ano. Naquela época a inflação era galopante, né? Era um negócio assim absurdo. Olha, o negócio era tão alto que eu cobrei uma vez um rapaz e eu fiquei com dó dele. Né? Quando eu olhei assim, nossa, tantos juros. Mas eu tinha que cobrar de todo jeito. Estava ali para aquilo, né? Aí parcelei a dívida para ele 4 vezes, com juros, que ele não perdoam nada. Ele ficou tão feliz, mas tão feliz, que ele veio me trazer de presente um pisca-pisca de Natal, porque era época de Natal. Eu sei, daqueles que botam em árvore de Natal. Isso, veio me trazer um pisca-pisca. Feliz da vida, eu olhei assim e falei, pai, eu cobro 1.700% de juros ao ano e o cara ainda fica contente. É verdade. Mas, doutor Paulo, hoje em dia o governo está aí e dando uma perdoada, porque aquele que foi só o caráter que ele pegou 300 pontos. Aí ele vai com esses 300 reais, não pagou, vai acumulando, o cara chega a 1.500, tudo juro. Aí vem mora, vem não sei o que mais, Aí o governo agora está negociando com os bancos para perdoar grande parte daquelas dívidas. O senhor sabe de alguma coisa disso? Eu sou suspeito, eu vou lhe dizer. Né? Eu acho uma coisa boa para o povo, de uma certa forma. O governo podia ter feito esse desenrola de outras formas.
Eu vou lhe explicar por quê. Porque o que acontece que nós íamos muito lá, você vê até hoje, mesmo antes de desenrola, algumas propagandas na televisão, de empresas, o cidadão devia 50 mil e com 5 mil pagou a dívida. Nós conseguimos reduzir de 50 para 5. Sim. Existe isso depois de quando decorre muito tempo. O que acontece? Banco e financeira só quebra no Brasil por desonestidade interna e não por inadimplência. Eu vou explicar por quê. Porque quem paga, paga por quem não paga. Isso é tanto verdade, por isso que os juros são altos. É para compensar aqueles que não pagam. Ah, certo. Tá? Então, isso é tão verdade que os bancos, as financeiras, depois de um ano sem receber, eles lançam isso como a perdas, como prejuízo. Isso diminui o imposto de renda a ser pago. Então, contabilmente... Quer dizer, na organização financeira de caramba, já tem isso preparado, né? Já entra lá numa cota que eles têm e fala assim, é prejuízo. Tá? Diminui o lucro, diminui, mas já está contado nos juros por quem pagou. A verdade é essa. Então, contabilmente, você está quitado dentro do banco, dentro da financeira, contabilmente. Mesmo que esteja na relação do devedor, esteja no Serasa. Então, depois de 2 anos, 3 anos, 4 anos, quando você paga qualquer valor, aquilo entra como dinheiro novo, como se você estivesse fazendo uma doação para eles. Porque a sua dívida contabilmente está quitada. Você está entendendo? Porque, na verdade, com o advento do Serasa, algumas, não sei se todas, mas com 5 anos prescrevem. Isso. Não é? O que acontece? Com 5 anos é dado baixa. Durante muitos anos, os bancos ainda mantinham uma lista interna, tá certo? E essa lista interna era divulgada entre eles. A verdade é essa. E a pessoa continuava sem crédito. Por quê? Porque eles diziam que cobrança extrajudicial podia ser cobrada. Recentemente, questão de meses, hein? Agora, é que o Superior Tribunal de Justiça bateu o martelo e disse: olha, dívida passou de 5 anos, está prescrita, não pode ser cobrada. O que está prescrito não pode ser cobrado extrajudicialmente. Então, aquele telefonema chato, você pode até que diminuir. Tem escritório de cobrança para valer. Para valer em cima, não pode fazer mais. Então, existem muitos abusos. Agora, quanto ao desenrola, eu vou lhe dizer porque que eu sou contra o sistema do governo. Por quê? Porque, na verdade, o governo está tirando dinheiro público para dar para os bancos. Esse dinheiro podia estar construindo estrada, hospitais, mais moradia, segurança, para os bancos. E obrigar os bancos a, na verdade, já que eles lançam a perda, tá certo? A reduzir internamente, se quisessem receber, teriam que dar as mesmas condições que o governo está dando. Só que em vez de transferir o dinheiro para o banco, você está entendendo? Mesmo com alguma redução, e essa redução é dinheiro novo para o banco. Então o dinheiro novo não vai ser pago para o governo? A pessoa não vai dever para o governo? Não desenrola? Ficar devendo para o próprio banco somente. Então podia ser colocado leis nesse sentido. Se o governo mandasse um projeto para o Congresso nesse sentido, era aprovado com certeza. Porque os bancos não estão perdendo. Tanto não estão... Nunca perderam, não, nunca perderam. Tanto que é comum, como eu estou dizendo. Eu não sei se já passou com você, mas comigo já aconteceu. De eu ficar devendo um cartão de crédito. Eu tive um cartão de crédito da Caixa que eu fiquei devendo porque eu não concordava, eu pedi para eles cancelarem um serviço que não me foi entregue e eles não cancelaram, porque eu tinha que brigar com a pessoa, mas acontece que a empresa tinha sumido, eu não ia entrar com ação, gastar dinheiro por causa de negócio, vamos dizer assim, que seria R$500 hoje. Sim. Aí com aqueles juros absurdos, chegava estratosférica de 15 mil. Vamos dizer assim. De R$500. De R$500. No final das contas, quitei com menos de 500. 10 anos depois, com R$400. Olha, pai. Já porque a gerente da Caixa, todo Paulo, só tem conta aqui conosco. Me ajude nisso, eu preciso tirar seu nome daqui.
Eu falei, tá bom, quanto é que é? Eu falei, R$400 seu quilo. Eu falei, tá bom, vou optar. Veja você. Menos do que tinha devido realmente. Porque eles lançaram aquilo a perda. Não era mais prejuízo para eles. Esses R$400 é dinheiro novo. Então, eu sou contra tirar dinheiro do setor público para dar para banco. Tá certo. Concordo plenamente com o senhor. Você está me entendendo? Eu entendo perfeitamente. Podia beneficiar o povo de outra forma. Para isso, teria que haver um projeto a mando do Executivo para o Congresso Nacional, para ser aprovado lá pelos senhores deputados e senadores. Isso. Não é verdade? Mas um projeto dessa natureza... Passa, né? Ela passa. Quem é que vai querer votar contra um negócio desse? Verdade. Hã? É verdade. Não tem político no mundo. E se o governo ainda pedisse urgência, ia com urgência. Não. Vamos fazendo agora esse negócio com essa reforma tributária aí, e o juiz, quando eles querem aprovar, eles estão uma semana aprova. Vai 2 vezes, depois o relator dá o seu parecer. Aí pronto, dali vai para a Câmara, vai para o Senado e o governo sanciona. O projeto da reforma tributária foi feito assim. Eu queria perguntar para a minha produtora, Paula Caíque, se já está na hora do intervalo ou posso continuar? Intervalo. Então, doutor Paulo, eu pedi licença a você para ir a um breve intervalo e a gente volta já já. Voltamos neste sábado aqui conversando com uma das figuras que eu tenho o maior carinho, o maior respeito e a maior consideração, Dr. Paulo de Tarso Almeida Saig. A recíproca é verdadeira. Você é irmão de Paulo Marques. Paulo Marques, tem uma foto dele. Eu era um grande fã dele. Obrigado. Quando ele faleceu, realmente eu senti um pouco. Eu não vou dizer que eu tinha intimidade com ele. Verdade. Intimidade eu não tinha. Mas eu gostava muito dele. Obrigado. Eu acho que daí eu não lhe conhecia. É verdade. Conheci depois. Tá? Mas quando eu conheci você, falei, Delbrando Marques. Eu falei, ele é que é irmão de Paulo. Paulo foi uma grande figura da comunicação e em virtude disso, ele foi vereador aqui em Carpina, foi deputado estadual, deputado federal, ainda se candidatou a prefeito de Jaboatão, mas não logrou êxito, porque Jaboatão meio complicado politicamente. Mas naquela época, o doutor Marco Maciel disse, não, você for mais votado de Jaboatão como deputado, você tem condições de dizer, olha, eu vou em atenção à sua pessoa. Eu nunca vi uma figura mais elegante, mais educado na minha vida como político, como o doutor Marco Maciel. Marco Maciel realmente foi, inclusive, um dos vice-presidentes da República com maior ética que esse país já teve, certo? Ele era um defensor de que o lobby devia ser legalizado. E ontem mesmo eu estava pensando nisso. Por que não legalizam o lobby? Porque se legalizar o lobby, vai ter um disciplinamento, vai acabar com toda uma politicagem que existe no Congresso. Exatamente. O que mais se vê lá no Congresso é isso. É verdade. Então, ele já tinha essa visão desde naquela época. Era um homem de estatura, envergadura moral muito grande. Eu o conheci pessoalmente quando eu fui diretor da Indeja. O presidente da Indeja era sobrinho dele, era Walter Maciel, e eu era o diretor administrativo financeiro e acumulava a vice-presidência. E eu conheci Marco Maciel nessa ocasião. Em alguns eventos ele compareceu, para prestigiar o prefeito, evidentemente, o sobrinho que estava lá. E realmente era uma pessoa diferenciada. Não se vê muito mais hoje em dia, não. Não, verdade. Não se vê mais. Na política, hoje em dia, está muito difícil. Nós vemos homens como
como Karl Marx, como Marco Maciel, realmente... Roberto Magalhães. Roberto Magalhães, doutor Roberto Magalhães. Que, olha, extraordinário aquele homem, tá? Excelente prefeito, excelente governador. Né? Você vê, a Via Mangue era um projeto de Roberto Magalhães. Era. Né? Ela ia chamar Via Amarela, né? Porque no Rio tem a Via Vermelha, ela chamava Via Amarela. Né? Mas aí assumiu o PT, com João Paulo, que também pegou o mesmo projeto, só deu o nome de Via Mangue, mas também não fez nada. Estava fazendo tempo depois, né? E a mãe surgiu muito tempo depois. Mas era um projeto original do Dr. Roberto Magalhães. E que desafogou muito ali aquela Domingo Ferreira, porque era esses coagulantes. Aí nessa semana eu passei pela Domingo Ferreira, que é voltando agora, voltando para Recife. Um desafogo muito grande. Naquela época era muito contramão ali. Não era? Agora é só mão vindo de Boa Vista para cá. A Via Mangue deu um suspiro ali, um canto de escape imenso aqui ali. Mas, doutor Paulo, falar nesses nomes políticos aí, a gente tem um congresso aí meio atabalhoado, e como dizia o saudoso e experiente ex-presidente da Câmara, que foi presidente da Constituição, da Constituinte, Ulisses Guimarães, que perguntaram se um repórter teve a ousadia de perguntar para ele: presidente, o senhor acha esse congresso ruim? Eu acho esse congresso ruim. Ele perguntou e fez uma afirmativa. Aí o Ulisses Guimarães respondeu para ele: se você acha esse congresso ruim, espere pelo próximo. Veja a sapiência desse homem, né? E aí a gente tem um congresso agora, com essa mistura toda de ser esquerda, tudo para mim é a mesma coisa. Esquerda, direita, radical, centrão, não sei o quê. Aí vem esse projeto enviado pelo Executivo Federal a respeito do tributo, como chama? A reforma tributária, que eu acho que faltou habilidade ou mais discussão a respeito disso. Foi votado assodadamente. Numa semana foi votado tudo isso. O que é que o senhor, como advogado, na sua experiência com essa, por onde passou também, não sou como advogado, acha dessa votação? Olha, com muito respeito aos colegas que discordam de mim, eu acho que não vai mudar quase nada. O que nós vamos ter é aumento de tributos. Quando eu chego e falo, não, porque vai haver uma redução de impostos, nós vamos reunir num imposto só o IPI e o CONFINS. Meu Deus do céu, e a CSL? E as taxas? Né? IPTU, IPVA. Não é verdade? Não é verdade o que pregam. Tá? Não existe essa simplificação como o modelo do IVA que existe em outros países, tá? Que é um imposto realmente lá único. Né? A ideia do imposto reduzido é aquele imposto único que incide só na cadeia de consumo final, tá certo? Ou seja, você vai na loja, você pessoa física, e ali tem um imposto. Antes não existe. É como você vai nos Estados Unidos, você compra um produto, quanto custa? $20 mais tanto de imposto. Ou seja, eles te informam o imposto, né? Porque esse imposto está sendo pago por você. Mas, doutor Paulo, deixa eu fazer um adendo. E depois ali ele distribui estados e municípios. Mas aí é o que eu pergunto. Quando eu vou numa loja e compro, ou vou numa padaria, tem lá discriminado também imposto disso, isso e lá para baixo. Pequenininho, a letra bem miudinha, que quando você precisa de uma lupa para ter acessibilidade. Mas o brasileiro nunca vê aquilo. É verdade? É verdade. Por quê? Não é nosso costume dizer que quem paga é o povo. Quem paga é o empresário, não é o povo.
Porque o imposto é colocado em cima do preço das coisas. O povo diz, eu não pago imposto, eu sou pobre, não pago. Paga, você não come arroz, você não come macarrão, você não come bolacha. Até essa caixa de fósforo, né, doutor? A caixa de fósforo tudo tem. Olha, você estava dizendo aí de padaria. Vamos pegar o pão. Começa pela farinha. A produção da farinha gera IPI, CSL, imposto de renda, de impostos federais, ICMS de imposto estadual. Mas ela vai ser transportada da farinha, tá? do produto para virar farinha ali, ela sair do campo, do trigo para virar farinha, ela teve um transporte rodoviário. Teve o imposto do ICMS sobre o transporte. Tá? A transportadora, para ser legalizada, ela tem que pagar um imposto para a Agência Nacional de Transporte Público. Então, tudo, mesmo que você fale assim, não é tanto, isso não incide sobre a mercadoria, tudo incide sobre a mercadoria. Porque ele olha e fala, todos os impostos que eu tenho que pagar, todos os tributos, né? Nós temos que lembrar que tributo é o imposto, é taxa, tá? E contribuições. O imposto é aquilo que é cobrado para você, dos quais o governo não tem obrigação de gastar vinculado a alguma coisa. Então você fala assim, por que eu pago esses... Lá em São Paulo você tem muito os pedágios. Aqui você tem no Gaibu. No Paiva. É o único lugar. Em São Paulo você tem, mas por que eu pago pedágio se eu pago IPVA? O IPVA, você mantém o carro na sua garagem, você já tem que pagar. Porque é pelo fato de você ser proprietário de um automóvel. Se você anda com ele, se você não anda, não tem nada a ver com a estrada ruim, com a estrada boa. Sim, mas a estrada ainda a estrada quando está esburacada, é para esse imposto do IPVA que o cobrador proprietário para dar manutenção na casa. Deveria ser, mas sim. Não é. Porque Sim. imposto significa o seguinte, o governo vai pegar aquele dinheiro e vai poder pagar salário do funcionário, por exemplo. Ele não vai usar necessariamente. Imposto ele gasta com o que ele quiser. Pode até pagar com a estrada, mas não que ele está obrigado. Agora, quando você paga uma taxa, como o pedágio, que é uma taxa de manutenção, essa taxa ela tem uma finalidade específica, manter a estrada. Mas aí é uma taxa que ele paga a uma empresa para manter a estrada. Hoje já é empresa pública, que é pessoas que têm a concessão do governo, mas já chegou a ser do próprio governo a cobrança de pedágio. Sim. Então, a finalidade é a manutenção. Você paga. Eu pago uma taxa para poder tirar uma certidão. Ela é específica. Você paga aquela taxa ali para tirar uma certidão. Ela está destinada a custear o papel, a impressora, as despesas daquela certidão, certo? Do governo. O imposto não, o governo gasta do jeito que ele quer. O IPTU, Imposto sobre Propriedade sobre Imóveis, certo? O IPTU, Propriedade Urbana, né? Então, o que é o IPTU? É para o município gastar com pagamento de salário, de funcionário, com energia que ele gasta, com ambulância que ele gasta. O município não vai na casa de ninguém fazer benfeitoria nenhuma. Ou seja, imposto é para a máquina, manter a máquina. Agora você paga porque você tem uma casa. Você é proprietário de uma casa. Então por isso que você paga o imposto. Então, é o fato gerador, ter propriedade. Onde é que está havendo simplificação de tributos, com essa imensidão de tributos, que ainda continuam mantendo? Eles estão vendo dois impostos. O IPI, que é Imposto sobre Propriedade Industrial, Produção Industrial, tá certo? E o COFINS, que é a contribuição obrigatória, que é um imposto que eles inventaram para aumentar o IPI. A verdade é essa, ele não podia aumentar o IPI. Isso é um jabuti que o Congresso encontrou para botar numa árvore lá. Há muito tempo. Não é? Aí estão reunindo os dois num só e estão fazendo o maior barulho do mundo. Certo? Isso vai criar o quê? Oportunidade para nós que somos advogados, sim, porque as empresas vão precisar de orientação.
contadores também vão ter que se especializar. Então vai ter muito curso, certo? Mas não vai mudar quase nada. Mas o senhor falando em taxas e contribuições e o tributo, e um que eu me lembrei agora aqui, e que ele é essencial, mas é uma taxa que o cidadão paga por fora, que é a taxa do Corpo de Bombeiros. Pronto. Não é uma taxa. Isso. Esse do governo quem cobra. O governo cobra, que é para manter o serviço do Corpo de Bombeiro funcionando. Tá? Os caminhões, os PMs que estão lotados no Corpo de Bombeiro, né? A manutenção do maquinário, água, luz, essa coisa toda. Lá. É. Então, ele é para pagar um serviço, para manter o serviço de bombeiro funcionando. Então, se você olhar, continua havendo muita coisa. Ah, não, mas agora nós vamos ter uma diminuição de tributos sobre os alimentos. Claro, meu irmão. Era produzir lei para diminuir o tributo atual. Essa reforma tributária não está mudando, está melhorando em algumas coisas, tá. Ele está aumentando a carga tributária em algumas mercadorias e diminuindo em outras. A carne, o frango e o peixe que vão entrar na cesta básica das pessoas mais pobres desse país, gerou uma confusão, uma polêmica entre esse setor pecuário, né, e outros setores. A isenção do imposto na cesta básica para carne, frango e peixe. É o que o senhor me diz isso? Olha, eu não sou contra, não. Também não. Porque é elemento de necessidade básica. A única coisa que eu tenho receio é porque, a princípio, ia haver uma tributação. E por coincidência ou não, os Joelis Batistas, a família dele, eles visitaram Lula. E logo depois houve a diminuição dos produtos da carne. E são eles os maiores produtores de carne, frango e peixe no Brasil hoje. Eles dominam os principais frigoríficos. A verdade é essa. Barretos mesmo tinha um frigorífico Anglo. Eu gostava muito de comprar uma salsichinha. Vinha, né? E aquela salsichinha lá, da Anglo. Aí você pega lá, tá a marca Anglo ainda. Aí você pega lá a produção JBS Barretos. Mas JBS, ou seja, tudo, eles compraram tudo. Eles dominaram esse país, a verdade é essa. Na parte de carne, eles dominaram esse país. Então, eu não sou contra, eu sou a favor. Mas eu não gosto dessas coincidências, não. Você está entendendo? Eu gostaria que se tivesse tido essa iniciativa desde o início. E não depois dessas coincidências. Entendeu? Porque para o empresário é muito bom. Como chama? É um modo eleitoreiro, né? É um modo eleitoreiro. Mas é que eu acho que sobre alimento, porque, por exemplo, o estado de Mato Grosso é um grande produtor de soja e de carne. E aí, como é que vai ser o estado do Mato Grosso sem receber tributo? Porque o principal produto dele estão dentro daqueles que vão estar isentos. E aí, ele vai viver só dos impostos estaduais lá, dos outros coisas pequenas? Como é que vai ser? Não vai ter chance nenhuma de crescer porque não vai ter? Não, vai haver uma compensação tributária. Ou seja, os estados, outros, vão deixar de receber uma parte do seu próprio dinheiro para sustentar Mato Grosso. Que é um estado rico. Então, por exemplo, São Paulo. São Paulo hoje, a verdade é essa. Ele já sustenta boa parte do país. Vou te dar só um exemplo. Eu com minha filha temos uma doceria no shopping. Então eu compro os produtos de São Paulo. Lá em São Paulo, o ICMS vem destacado 7% só. Aqui o produto é 17%, eles pagam só 7%. Paga 7% lá em São Paulo. Lá em São Paulo. A fábrica lá bota e paga só 7% que vai vender para o Nordeste. Se eles fossem vender lá em São Paulo, era 17%, o mesmo produto.
Mas como eles vão vender para o Nordeste, só pagam 7. Ah, e essa distinção Existe. Ele vendendo para cá, para o Nordeste, ele cobra 7. Eles pagam 7 lá, por cento. 7. E vendendo lá... É 17. Que diferença. Só tem um detalhe. Quando chega aqui na barreira do Estado, quem paga os outros 10% para o Estado de Pernambuco sou eu. É o Nordeste. É o comprador. Sou eu mesmo, comprador. Você está entendendo? Então, primeiro, não há estímulo do fabricante em montar uma fábrica aqui. Para quê? Ele vai vender para o Nordeste com imposto mais barato. Você entendeu? Para que ele vai montar aqui? Para pagar aqui 17%. Se ele pode continuar lá em São Paulo, que é o maior centro consumidor dele, e quando ele vender para o Nordeste, ele vende por 7% de imposto. Aí fala, não, mas isso é para que o Nordeste não perca, porque não pode, tem que haver. Então, mas os 10% eu pago aqui. Eu pago. Mas esses 10% eu vai para o meu preço final. Então quem vai consumir vai tá pagando aquele Você está me entendendo? Os 7 lá e mais os 10 da barreira. Mais os 10 da barreira. Ele não está pagando, então vai pagar o mesmo preço de São Paulo. Ele vai pagar o mesmo preço de São Paulo, não vai pagar nenhuma vantagem. Não existe nenhuma vantagem. Vai dizer assim, não, isso é para fomentar o comércio no Nordeste, então vamos vender mais barato para o Nordeste, para que lá eles possam vender mais barato para o povo, aumenta o consumo, né? Depois, com o tempo, a gente tira o imposto. Não. Tudo aqui é feito no Brasil para enganar, mostrar só o imediato. É a cortina de fumaça, né? Ninguém pensa ali na frente. Né? Eu falo que é igual o Bolsa Família. O Bolsa Família é um negócio necessário, mas tinha que ter prazo. Olha, você vai receber por um ano. Nesse um ano, você tem que comprovar que você tentou arrumar emprego. Você tem que comprovar que você fez curso. Tá certo? Que você tentou melhorar de vida. Tá? Tem cursos do governo, que é de graça. Então, vou te encaminhar para agências de emprego. E você, depois de um ano, se você não conseguir se localizar, você vai ter. Nem trazer nenhuma comprovação dessa que procurou uma agência de emprego. Não tem. Não existe. E a pessoa, então, vai viciando naquela situação. Viciando. Ou seja, é para manter o povo pobre na pobreza. Eu tirei da miséria. Sim, mas manteve ele na pobreza. Em todos os sentidos. Ele é pobre financeiro, ele é pobre na cultura, ele é pobre na educação formal, e a mesma coisa vai acontecer com os filhos dele, que não aprendem outra coisa, porque o meio que ele vive é esse. Não é verdade? No interior, o povo que vai trabalhar na lavoura. Não, aqui na zona urbana, mesmo na área urbana, você procura um camarada para fazer uma capinação na frente da sua casa, ou podar uma árvore, uma coisa. Não tem. Ele olha e fala assim, bom, 650, mais 150 por cada filho, eu tenho 2, dá 900. Ganha 1.400, desconto INSS, desconto o parte do Vale de Transporte, dá 1.100. Não, esses R$200 eu não quero não. Eu não quero não, eu vou ficar em casa. Eu vou ficar em casa. Eu dou a minha cachaça em casa. Você está entendendo? Ganhando os meus 900 do governo. Sem fazer nada. Infelizmente. E outras nuances, outros paralelos que existem, que se descobre, por exemplo, eu tive uma pessoa que auxiliava nos trabalhos da minha casa, então, e aí eu digo, eu vou assinar sua carteira. Não quero que assine não. Eu digo, não, mas você vai ter aí direito ao INSS. Eu disse, não, eu não quero que o senhor assine não, porque eu vou perder aí. Isso que o senhor vai descontar, porque se eu aparecer lá, eu perco os 600 que eu tenho do menino lá. É isso mesmo. Entendeu? É isso mesmo. Olha aí a malandragem já, tá entendendo? Em vez de ser oficial, carteira assinada, ter direito ao SUS, essa coisa toda, não, eu quero que o senhor me paga todo, porque eu não pego o meu 600. Meu Bolsa Família. Entendeu? É verdade. É verdade. Então, eu não sou contra você ter sistemas de tirar a pessoa de imediato daquele sufoco. Mas não pode ser permanente como é. Manter a pessoa desse jeito. Já dizia Luiz Gonzaga, né? A esmola vicia o cidadão e humilha o cidadão. Né? Então, está viciado.
o povo fica viciado. Então, mas isso é para manter a pobreza, para manter a votação. Não se engane, não. O povo ignorante é conveniente para muitos governantes. Não é só no Brasil, não. É Venezuela, em todos esses lugares pobres. Então, eu vejo isso como função eleitoreira. Você está me entendendo? Com certeza. Só, ninguém está pensando na população, não. Estão veio de manter o voto de cabreiro. Automaticamente ajuda a população. Ajuda. Mas deveria ser uma ajuda e não um sustento permanente. Você está entendendo? Eu não sou contra. O seguro-desemprego. O seguro-desemprego você tem que ter no mínimo 6 meses de trabalho para fazer jus a uma cota. No mínimo. Que quando você perde o emprego, eles lhe pagam 3 meses, né? Se for 6 meses. Se você tiver um ano, você recebe até 5 salários, 5 parcelas. Tá. Terminou as 5 parcelas, acabou o dinheiro. A pessoa, se não arruma emprego e não tiver Bolsa Família, como é que vai fazer? Vai ter que procurar emprego. Ou vai ter que fazer uma atividade. Né? Quando eu vejo lá perto do escritório um cidadão que vende abacaxi na esquina, fatia, sabe, eu olho para ele e eu falo assim, eu tenho orgulho desse rapaz. Sabe? Ele está lá todo dia, ele vai no Ceasa cedo, compra um monte de abacaxi e vende tudo em fatia. Vai descascando e fatiando e vendendo. Certo? Esse é um trabalhador. Então, não existe desonra nenhuma em ser trabalhador. Não importa se você é um vendedor de abacaxi, se você é um gari ou se você é um doutor. Você é um trabalhador. Você tem o mesmo respeito do presidente da República. Entendeu? Agora, para mim, quando a pessoa começa a viver do governo, aí, para mim, já é outra coisa. E o governo vicia a pessoa, para ficar aquela pessoa dependente dele. A pessoa não consegue sair daqui. Sabe? Porque, veja só, passam 3 anos recebendo Bolsa Família. Aí ele fala, não, eu vou procurar um emprego agora. Bom, nesse país, né, da maravilha, que diz que é o menor índice de desemprego, eu só vejo gente desempregada, que diz que o PIB aumentou, eu só vejo empresas quebrando. Ontem eu vi que uma franquia chamada Casa do Pão de Queijo, que é linda, e tudo, pediu recuperação judicial. Tá certo? Pediu recuperação judicial. Uma falência. Não, a falência é questão de tempo. A recuperação judicial só é muito difícil sair dela, não é fácil. Entendeu? Ou você é gigante financeiramente, com uma loja americana. Isso, que tem sócios, que tem empresas que estão bem, que só está ruim a loja americana, tá certo? Ou é uma situação dessa, ou então quando você planeja, olha, hoje eu estou bem financeiramente, mas do jeito que a coisa desse país está indo, lá na frente eu não vou ter. Hoje eu tenho aqui receita em caixa de pelo menos 3 meses em dinheiro, de minha receita. Eu tenho 3 meses. Então, isso significa uns 6 meses, pelo menos, de despesa paga. Eu posso pedir uma recuperação judicial para mim não pagar os bancos. Como é que se dá essa recuperação judicial, doutor Paulo? Olha, isso que o senhor está dizendo já é uma estratégia da empresa. É isso. Eu digo o trabalho, o procedimento jurídico. Primeiro nós vamos à empresa, vamos fazer um levantamento contábil e mostrar a situação, que normalmente eles fazem quando já começa a situação difícil. Deveria ser aquela previsibilidade da dificuldade. Né? Que quando você chega para um juiz e você fala assim, excelência, olha aqui, há 5 anos atrás eu vendia 100. Hoje eu vendo 60. Eu diminui meu custo. Eu não quebrei ainda, porque eu mandei embora 50% dos meus empregados, certo? Eu não fiz mais investimento. Só que a evolução do país, a evolução das vendas, se continuarem assim, eu vou ter dificuldade para pagar lá na frente. Hoje eu tenho negociação com os bancos, eu tenho empréstimo com o banco e eu não vou conseguir pagar. Não vai ter jeito. Isso está virando uma bola de neve, porque eu devia para o Itaú
tirei o empréstimo Bradesco para cobrir o Itaú. Depois eu tirei no Safra para cobrir o Bradesco. Depois eu tirei no Santander para cobrir o Safra. Eu estou hoje com um rombo que os bancos já sabem, porque eles têm informações entre eles. Entre eles, é. Tá certo? É o chamado de score. E eu não vou conseguir pagar. E eu preciso ganhar tempo e negociação. Aí eu tenho que demonstrar isso contabilmente, fazendo projeções, mostrando que na frente vai ter lá um problema de degringolagem e que antes que eu quebre, antes que seja necessário decretar falência, eu preciso de um tempo para me negociar. Nesse tempo, o que vai acontecer? O seu fornecedor fala assim, eu não te dou mais para você pagar não, viu? Agora eu só forneço à vista. Você tem que ter dinheiro em caixa. Quando você chegar para ele e falar assim, eu estou em recuperação judicial, mas eu vou te pagar. Fica isso aqui, me vende à vista que eu estou te pagando. Ele vê que você, 3 meses está comprando à vista e paga, no 4º mês, mesmo em recuperação judicial, ele volta a lhe dar prazo. Volta a ter credibilidade. Porque ele vê que o seu problema não é com ele. Certo? O seu trabalhador vê que ele não vai deixar de receber o salário dele. Tá certo? Então, você consegue se equilibrar. Agora, quando já está numa situação difícil, e você entra e já fala, eu já não estou pagando mais o banco. Eu já estou 6 meses devendo para o banco. Não estou pagando mais. Não é que eu vou deixar de pagar. Que eu não vou ter. Estou devendo. Eu já estou devendo. Eu já estou protestado por fornecedores. Eu já tenho ações trabalhistas. É muito difícil escapar se você não for gigante. Doutor Paulo de Tarso, e o que dizer, por exemplo, o cara pegar uma pandemia como foi da Covid-19 e a gente hoje passa no centro do Recife centenas e centenas de lojas que fecharam sem ter essa prerrogativa aí que o senhor acaba de dizer para quem entrou com a esperança judicial. A pandemia, ela realmente não foi fácil. Você imagina que eu trabalho muito com indústria, comércio, mas também com indústria. Mas o meu cliente de indústria é um cliente regional, porque o grande, vamos dizer assim, uma Sadia, ele já tem um advogado lá do sul, que hoje ele usa a internet e dá assessoria para eles. Então o meu cliente é aquele cliente da indústria regional. O que aconteceu? 80% dos meus clientes quebraram na pandemia. Tá. Os que não quebraram em 2020, vai até 2022. Quebraram do mesmo jeito. Você imagina que eu fui inaugurar essa loja o ano passado, 2023, e precisava mandar fazer uma pia, que não é do tamanho normal que eu encontrava por aí, eu precisava mandar fazer. Eu procurei 8 metalúrgicas, 7 já tinham quebrado. Só em uma que eu consegui encontrar aberta que fez o serviço. De 8, 7 tinham fechado. Você veja. Então, é uma situação... Significa quase 80%. Né? Quase 80%. Então, não foi fácil. Você... o governo ajudou a população. Ajudou. Realmente, naquela época, essa foi uma ajuda necessária. E não foi esmola, não. Foi um dinheiro bom. O governo, naquela época, não vou dizer nome, porque não pode fazer política, tá? Mas ele deu e foi necessário e foi importante. A vez que acabou a pandemia, acabou a ajuda. Né? Todo mundo teve que socorrer. Mas as empresas, não. Porque essas empresas tinham que pagar. Você imagina, por exemplo, um comércio tipo que eu abri, que os produtos são perecíveis, aí de repente fecha do dia para a noite durante meses. Eu vou perder toda aquela mercadoria. E quem me vendeu não vai ter condição de pagar. Eu não vendi. E ele não vai poder pagar quem vendeu para ele. Isso foi uma cadeia. Uma cadeia. Imagina aquele dominó, um derrubando o outro. Foi assim. A verdade é essa. E o pior é que as pessoas olharam e falaram assim, bom, ele não está me pagando, não é porque ele não quer não, porque não tem jeito, eu não posso fazer nada. Não adianta eu entrar com execução contra ele, porque vou entrar com execução. Sabe, as pessoas entravam em desespero,
e fecharam as suas empresas. Quebraram. E foi uma atrás da outra. O centro do Recife hoje, inclusive, tem chineses que falam: doutor Paulo, tem vontade de voltar para a China. Antes da pandemia não existia isso, não. Não, aqui é o melhor país do mundo. Eles são um povo que tem os seus defeitos, mas nós não podemos deixar trabalhar eles. São trabalhadores. Eles chegam aqui no Brasil e vão dormir no chão. Não é nem no colchão, não. É no chão, literalmente no fundo da loja. Que ele alugou. Ele dorme lá no fundo da loja. E toma café e almoça ali mesmo, quentinha. Tem mais, viu? Muitas vezes ele é mulher. Casal. Às vezes até filhos. Então ficam lá no fundo. Até eles verem que tem condições que o comércio está dando. Aí eles vão alugam uma casa, um apartamento. Aí eles vão melhorando. Com o tempo, tem até carros bons. Do centro ali do Cais de Santa Rita, tem muita loja de japoneses ali. Tem. E aqueles dois espigões que foram construídos ali na frente da Expo. As chamadas torres. Esse ali é tudo chinês. Eles compraram aquilo. Tem uma boa parte deles. É uma coisa interessante que tem apartamento ali, porque apartamentos ali são grandes. Que moram famílias. Não é um só, não. Dividem. 10 famílias dividindo, às vezes, um apartamento aqui. Você está entendendo? 5 quartos, não tem problema, não. Eles são industriosos. Aí eles vão melhorando de vida, eles vão saindo. Eles têm isso. Eles ajudam entre si. Você está entendendo? Isso, trabalhadores. São trabalhadores. Então, o chinês é ruim de negócio, eles são muito seguros. Então, certo. Não estão errados, não. Tá? Eles estão certos. É melhor ser assim. Eu lembro, acho que foi em 88. Por isso que a China é do jeito que é, um país em franco desenvolvimento. Você veja, na China agora, o PIB dela do trimestre caiu. Foi 4,5%. O Brasil o ano inteiro. O ano inteiro é 2%. Eles já chegaram a 12% ao mês. Pois é. 12% ao mês ao PIB do chinês. Da China. A gente tem que invejar. Eles são. Se espelhar. É verdade, mas é o que eu digo. Eu lembro que acho que foi 88. Eu tinha um cliente judeu. Aí eu perguntei assim: seu fulano, não vou dizer o nome. E eu falei: por que vocês são tão assim? E fiz assim para ele, né? Aí ele virou para mim e falou assim: você já viu algum pedindo esmola? Eu falei: eu podia dormir sem essa. Pois é. Doutor Paulo, agora, para a gente encerrar a nossa conversa, quantos filhos? Total de 4. 4. Mora algum em São Paulo? Eu tenho um filho que mora em Maringá. No Paraná. Cidade próspera também. Ele tem um alto cargo no Banco do Brasil. A esposa é gerente de agência e ele faz parte de um segmento que não é de agência. Só lida com grandes contas. Certo. Né? E ele já passou por várias cidades e está agora em Maringá e falou: pai, acho que aqui eu me aposento. Eu lembro que eu tive em Presidente Prudente com ele na época, em 2015. Aí foi: vamos comer uma pizza, filho, vamos embora. Pai, eu só preciso passar antes lá no escritório, que é fora da agência. Esse escritório desse segmento do Banco do Brasil. Eu preciso liberar um empréstimo para o cliente. Eu falei: tá bom. Aí eu estava olhando lá, ele está liberando 15 milhões, Ele falou: estou liberando 15 milhões aqui. E o que ele vai fazer, Pedro, com 15 milhões? Ele falou: é da criação de porcos, pai. Porco. Criação de porco. Porcos, sim. Aí ele faz porco. Porco é uma carne que o preço é tão volátil. Discriminada. É volátil, sobe e desce. Rapaz, isso não tem perigo, não é? Ele falou: pai, não pode estar preocupado, não. Ele está dando de garantia as terras que vale 150. 150 milhões. 10 vezes mais do empréstimo. E tem mais, pai. É para pagar com 20 dias, só que é da aplicação.
E essa doceria que o senhor tem, é a franchise ou é... É uma franquia. É uma franquia Amor aos Pedaços. Uma franquia que Amor aos Pedaços. É uma franquia sugestivo, meu pai. Não é verdade? É. Ela existe há 42 anos em São Paulo e eu sou cliente dela desde quando ela surgiu em 82. Sei. Eu trabalhava lá no Eldorado e a primeira loja que existia era na Avenida Consolação. 40 e tantos anos. 42 anos. É. E toda vez que eu ia a São Paulo, eu falava, eu tenho que ir no Amor aos Pedaços. Eu ia lá no Eldorado, né? E é com a esposa? Ou sozinho, entendeu? Eu estou viajando a trabalho, eu vou, você está entendendo? E eu ia, então, aí eu estava, minha filha fez direito, é uma boa advogada, me ajuda na área trabalhista, mas sempre teve vontade de ter um comércio. Eu falei, eu vou levar essa franquia lá para Recife. Aí foi abrir em outubro do ano passado. E realmente não está fácil o comércio em geral, mas estamos com sucesso bom, questão de vendas, e os produtos realmente, não é porque é minha não, viu? Mas eu faço questão que você vá lá, que você vai ver que é diferenciado. E se for diabetes, tem produto zero. Zero açúcar. E se tiver intolerância a leite, tem produto para quem tem intolerância à lactose. Sorvete também tem zero açúcar, mas é um sorvete diferente, porque não é um sorvete comum, é um sorvete com massa. É diferente. Está lá no Shopping Rio Mar? Está lá no Shopping Rio Mar. Está no segundo piso. Precisamos fazer uma visita. Eu quero. Quero que você vá com Paula, me avise que eu quero lhe atender. Eita! Eu faço questão de lhe atender. É muito bom. E você vai ser meu convidado. Eita! Doutor Paulo, para a gente encerrar a nossa conversa de hoje, a eleição dos Estados Unidos está a pleno vapor. Por aqui também está, mas aqui no nosso aldeia Tupiniquim a gente já sabe como é, já conhece as histórias. Mas, como se diz que os Estados Unidos é uma democracia em pleno desenvolvimento, mas agora está dividido aqui no Brasil, Lula e Bolsonaro. E lá agora virou Biden e Trump, né? O Trump com aquela loucura dele e tal, que houve aquela confusão lá no Capitólio e outros prédios lá, e saiu levando algumas coisas para casa e tal. E estava com não sei quantos processos nas costas aí, mas disse que era candidato. Porque lá o cara pode estar sendo processado, mas ele não está preso. E ele pode ser candidato, é o caso de Trump. E quando é nessa semana, já na pré-campanha que eles estão lá, um franco atirador lá, um maluco lá, no comício de Trump, e atirou. A sorte dele foi que o Trump se virou na hora certa para apontar para um telão onde ele estava mostrando um gráfico lá. E quando ele se vira, o atirador dispara. Perfurou a orelha dele e passou. Como é que você ouviu porque agora a conversa é que Trump pode ir dormir e pegar uma rede e dormir, que é o presidente. O senhor acha assim? Olha, é uma coisa interessante, né? Durante muito tempo o Brasil tentou copiar o modelo europeu de política. Inclusive tentaram implantar no Brasil o parlamentarismo. É verdade. Mas o povo, mesmo até o mais humilde, mesmo sem entender o porquê, mas desde que acabou a monarquia, ele sempre foi a favor, na verdade, da república presidencialista. Porque a própria monarquia pressionou demais o povo, né? Isso. E ele quer o presidencialismo. Ele não quer um parlamentarista, ele não quer alguém que não seja um líder nacional. Né? Você veja, você sabia, ou pelo menos lembrava, quem era o primeiro-ministro da França antes dessa eleição agora de Macron? Acho que não. Todo mundo só falava do Macron, do presidente. Mas lá tem um primeiro-ministro. Lá o parlamentarismo. Não, aqui é quem governa, né? É quem governa. Porque o presidente é uma figura
em momentos especiais, como era a rainha da Inglaterra, Pronto. né? Ele faz um pouquinho mais, vamos dizer assim, que ele cuida da política externa. Certo, Tudo que é interno é com ele, É. como primeiro-ministro. Não foi eleito pelo povo para ser o líder. É eleito pelo Congresso, né? Ele é líder dos políticos, É. e não do povo. Os senadores e deputados é quem vota nele, né? Isso. É. Então o povo adotou o presidencialismo. E com muita dificuldade, os políticos no Brasil entenderam que não adianta querer implantar o parlamentarismo aqui, que não tem jeito. Então, vamos botar o presidencialismo. Mas o presidencialismo ele só funciona mesmo com polarização. Nos Estados Unidos você tem candidatura independente, você tem partido comunista, você tem partido socialista, você tem partido de tudo que é nome. Mas no final das contas é eleito um republicano ou um democrata. Aí na China. Lá é partido único, né? É. Lá Lá em Cuba. é partido único. É partido único. É partido único. É baioneta. É baioneta, é só eles que querem, né? Mas essa polarização ela é importante existir. E ela existe na política brasileira há muito tempo. Você veja o seguinte, quantas vezes no interiorzão aí, ou até mesmo na capital, antigamente, você ouvia dizer assim, esse prefeito, esse candidato que está aí, ele é homossexual. O cidadão nem era, mas eles queriam denegrir. Olha, ele urinou atrás da igreja. Né? Inventa. Na verdade, o fake news já existe há muito tempo em eleição. Ah, sim. Não era a mídia social, mas o que se inventa contra os políticos, não é verdade? Por quê? Para acabar polarizando entre dois. Né? Você tinha arena em MDB, lembra? Tinha arena 1, arena 2, arena 3, MDB 1, MDB 2, mas na verdade... O Freire perdeu uma eleição para governador, por causa da arena 1 e a arena 2, ele era para MDB 1, mas não Buda. Era fraco? Era fraco, pronto. Perdeu para o doutor Roberto Magalhães. Perdeu para o Roberto Magalhães. Então, o que acontece? Mesmo assim, era aquele negócio, havia uma polarização. Ou era arena, ou MDB. Né? Ou você é governo ou você é contra. Então, essa polarização, ela cria um ânimo, o povo tentar voltar a acreditar que a nova gestão vai mudar alguma coisa. Você está me entendendo? Se vai mudar ou não, o tempo é quem vai dizer. Né? Mas volta daquele ânimo, volta da crença, sabe, essa briga, ela existe há muito tempo. Falar em morte, eu acho que em Pernambuco, esse ano mesmo, foram dois vereadores que foram assassinados. É verdade. Por questões políticas, por brigas internas. Só em Pernambuco. E isso o Brasil inteiro tem. Não existe essa violência. Ela existe no mundo. Então, como você disse, foi um maluco. Alguém que, inclusive, ele era afiliado ao Partido Republicano, mas já fez contribuição para o Democrata. Tinha votado em como chama? Biden. Quer dizer, é um menino maluco. 20 anos também. Eu não vou dizer que foi Biden que mandou, que não acredito. Não, também não. Não acredito. Tá? Ninguém acredita. Né? Mas que é um maluco, Agora, ninguém morre antes da hora de Deus, não. Viu? Ali está provado, viu? Aquilo ali provou para mim. Porque é o que eu falo, tem gente que leva tiro, leva 4, 5 tiros e não morre. O outro leva uma furada de canivete e morre. Pois eu conheço um que levou 8 tiros. E andava todo engembrado, mas estou vivo. Está vivo, não é verdade? E tem cara que cai de uma bicicleta e morre. Aí Geraldo Freire disse que esse tinha um anjo da guarda fraco. Olha, mas eu vou dizer uma coisa para você. A gente estava falando, ele votou no Biden, né? Não, ele não votou no Biden, ele fez doação. Fez uma doação. Fez a doação para a campanha. Mas isso aí pouco importa. Não justifica verdade. alguém ter vontade de querer matar o outro. Né? Sabe? Às vezes dá vontade de dar uns tapas.
Tem alguém que faz para uma correção futura. Mas não é que você perde o equilíbrio, não deve nem ser assim. Você não deve usar nem essa violência. Às vezes a gente tem aquele ímpeto, mas sinceramente o ímpeto de matar. Virar o bem mais precioso. Eu, pelo menos, vou te dizer, já passei muita raiva na vida e nunca tive isso. Eu já tive vontade de descer do carro e brigar. Não nego, não desci, sabe? Fiquei na vontade. Mas vontade de matar, nunca tive, ninguém que eu conheço teve. Então, eu acho que isso não é normal. O rapaz deve ter algum transtorno psicológico que a gente não sabe. Mas o senhor acha que essa ação maléfica dele pode ter contribuído para melhorar a eleição de Trump? Com certeza sim, porque é o seguinte, os democratas, tá, não é querendo falar mal, não, como estratégica política, eles tentaram denegrir com a imagem de Trump como alguém que está recebendo processo, ou seja, alguém que não tem condições de governar um país pela quantidade de processos que tinha. Eles tentaram, que realmente o Trump fez alguns absurdos, ninguém nega não, tá certo? Mas a forma também como estava sendo processado, estava sendo feito, estava sendo procurado as coisas, você nota que havia uma indução. Né? Será que existiriam esses processos se ele não fosse candidato a presidente da República? Não. Eu acho que não. Então isso tem natureza política. Não é verdade? Tá? Por mais que ele fez coisa errada, mas tem natureza política. E isso daí tirava voto do Trump. Com esse tiro que ele escapou, o sentimento subconsciente das pessoas é o seguinte: ele não morreu agora que Deus não quis. Será que quem acredita em Deus americano tem muito isso, principalmente, que é um povo de maioria protestante? E tem um histórico disso, né? Muitos presidentes foram assassinados, né? Não é verdade? Será de que, na verdade, não é porque o Senhor quer que ele governe? Muitos são pensantes. Então, muitos que estavam em dúvida, bate na consciência. Certo? Outra coisa, a reação de Trump não foi uma reação de ódio. Ele soube tirar proveito, mesmo com um tiro na orelha. Né? Certo? Isso tudo, e está sabendo, inclusive. Eu acho apenas que é o seguinte: eu, no lugar dele hoje, tá? Eu iria visitar a família daqueles que foram mortos ali, bem como os pais do rapaz. E diria para os pais do rapaz: eu perdoo. Se ele fizesse isso, para o sentimento do americano, ele está velho. Estratosférico. Mexe muito. Agora, do outro lado você tem o Biden, fraco, com problemas, nós sabemos, não é verdade? E eu acredito que os democratas perderam o time de substituir o Biden. Eu acho que substituir o Biden agora não vai adiantar muito. A metade do Congresso, aliás, do partido dele, estava querendo a substituição dele, porque no primeiro debate ele foi um fiasco. Né? A única pessoa que teria condições de bater o Trump hoje nas eleições seria a esposa do Barack Obama. Mas ela não quer, e eles são muito amigos do Biden. Então, eles não vão aceitar para dizer assim: fui eu que derrubei o Biden. E qualquer outro candidato democrata, a esse momento, não tem mais tempo para preparar. Não tem não. E agora com esse fato... Com esse fato, eu acho que Trump está eleito realmente, mas porque também eles perderam o time de substituir o Biden. A verdade é essa. Entendeu? Não é que o Trump substituiu, não. Uma coisa ajudando a outra. Isso. Está somando. Doutor Paulo, eu queria agradecer, mas antes eu não posso deixar de fazer essa pergunta ao senhor, porque nós somos irmãos. Tá certo. Né? Passa. E a gente frequenta ao mesmo tempo lá do Divino Mestre 72, lá na cidade de Cumaru, que agora está sendo com o nosso grande mestre lá, é o nosso Borba, grande figura também, a gente manda um abraço para ele. Mas aqui em Carpina nós já temos 4 lojas da maçonaria aqui em Carpina. E está para surgir mais uma, inclusive eu participei de uma reunião lá no Parque de Exposição Paulo Guerra, em que o senhor está à frente, e a notícia é que nós vamos ter mais uma loja maçônica em Carpina,
E a conversa aqui vai ser uma das principais. Como é que está essa situação, doutor Paulo? Nós temos que explicar um pouco para as pessoas que estão nos assistindo que maçonaria não é religião. Não se confunde com religião. É apenas uma instituição que tem filosofias que tenta aprimorar e tornar os homens melhores. Né? É claro que cada um decide, né? Porque o aprendizado está lá. As pessoas não aprendem, aí é questão de cada um individual. Né? Existe o livre-arbítrio, não é verdade? Então, mas ela é uma instituição que tenta aprimorar isso. E é extraordinária, porque, por exemplo, eu viajo, por exemplo, para São Paulo, eu chego em lojas maçônicas que eu nunca vi os irmãos. Chego lá, me apresento, eles são abraçados como se eu conhecesse eles já de outras vidas, nem dessa. Certo? É uma coisa extraordinária, né? Como se eu fosse conhecido há muitos e muitos anos deles. Então a maçonaria, ela cria esse bem-estar, essa irmandade, e isso é uma forma de tentar melhorar. Essa confraternização entre os homens. Isso. Não é religião, por favor. Mas existe aí a bula do Papa. Mas é porque houve uma confusão. Na época eles pensavam que a maçonaria estava tentando tomar o poder. E sabe como é que é? A briga de poder era muito grande, inclusive a Igreja Católica e alguns evangélicos. É uma coisa interessante. Você sabia que os batistas vieram para o Brasil e quem construiu a primeira igreja batista no Brasil foram os maçons? Tinham membros, e eles eram membros da maçonaria. Hoje a igreja batista proíbe os membros a fazerem parte da maçonaria. E aqui em Pernambuco teve a Revolução de 1817. Os padres. Os padres, a Revolução dos Padres. E os padres, como Padre João Ribeiro, Frei Caneca, eram da maçonaria. Não, eu estou citando esses dois, mas eram muito mais. Né? Na verdade, eram muitos padres. Né? E eles eram maçons. Né? E eles já almejavam a República. Né? Não era tirar Pernambuco do Brasil. Né? Isso era uma consequência. Mas tornaram Pernambuco independente. Mas por quê? Porque não tinha outra opção, não tinha como você obrigar a Bahia a querer ser uma república. Vocês não queriam ser. O Ceará ser uma república, vocês não queriam ser. Então, Pernambuco, eu vou ser. E eu vou ser o exemplo para você. Foi 90 dias, foram esmagados depois pelo Império, não é verdade? Mas a semente ficou plantada. Não é verdade? A semente ficou plantada. Naquela época, os padres e muitos filhos de donos de engenho que estudavam na Europa, eles aprendiam sobre o iluminismo e sobre esses conceitos de liberdade. É por isso que hoje o Brasil está polarizado, voltando, que é o modelo americano. É polarizado, republicano e democrata. E sempre deu certo e vai dar certo, e é um modelo de democracia. Porque lá você tem realmente condições de liberdade de expressão, de pensamento. Tem consequências. Se você xingar alguém, você pode ser processado. A diferença lá é que o dano moral lá não é igual os juízes aqui que dão 2 mil, 3 mil reais, não. Entendeu? É 200 mil, mas você vai quebrar o outro lado. Eu não estou problema do outro lado. É para ninguém mais fazer no entorno, não é só ele, não. Ele tem que aprender a não fazer. Sirva de exemplo, né? E sirva para outros. Eu vou condenar um banco a dano moral, eu não vou condenar um banco de 20 mil reais, que isso para banco é trocado. Eu tenho que condenar 2 milhões, 3 milhões de reais, mexer no bolso deles realmente, para eles aprenderem. Mexe no bolso. Para aprender. Você está entendendo? Lá nos Estados Unidos, se você levar um escorregão numa loja, que o chão estava molhado, e não tinha um aviso ali de que o chão estava molhado, meu amigo, qualquer coisinha é 50 mil dólares. Você sabe o que é 50 mil dólares? O escorregão que a pessoa nem se machucou? 300 mil reais. Porque se machucar é mais. Vai para 200 mil. Se não machucar é 50 mil dólares. Que é para a loja aprender.
Você também. Tem cuidado com... Não, rapaz, vai quebrar, mas as outras lojas em torno estão vendo e vão tomar providência. Você está entendendo? Então, lá tem consequência. Você tem liberdade, mas a sua liberdade se prejudicar o outro vai ter consequência séria. Aqui está se querendo restringir essa liberdade, isso é muito perigoso. Muito perigoso. Você está entendendo? Extremamente perigoso. Essa conversa diz assim, não, mas a mídia está disseminando mentira em larga escala. Isso aí sempre teve. Existe tem um irmão nosso, Coronel Castilho, da aeronáutica, ele é descendente de pessoas que lutaram com o Lampião. O cangaço, o né? cangaço. Então ele conta muita história de que ele tinha um padre, o padre Roma, que era parente dele, brigando com um coronel, discutindo ideologia, política. Então, aí um começava assim, não, porque você é filho de negra e de comerciante desonesto. O outro fala assim, e você é de índia e... Tudo discriminação. Hoje não é mais admitível um negócio desse, não é verdade? Mas naquela época que eles admitiam, mas sempre teve. Isso disseminava de uma tal maneira que as pessoas começaram a acreditar que realmente o padre era descendente de índio, e o padre não tinha nada descendente de índio. Você está entendendo? Mas era uma ofensa ser. Você está entendendo? Quer dizer, hoje não é mais, ninguém considera isso mais. Mas veja bem, naquela época já existia. Então, as pessoas têm que ter liberdade, sim, porque o medo de falar algo e que se aquilo seja confundido pode deixar também de ser divulgado verdades. Até onde eu posso processar um ministro do STF tendo certeza de que se ele fez alguma coisa errada ele vai ser punido? Eu não vou fazer isso não. Depois eu vou responder um processo que vão dizer que eu fiz isso, fiz aquilo, que eu não falei. Não sei, que haja uma prova contundente. Tem que ser um negócio escandaloso. E será que eu tenho poder para isso? Então você começa a ter medo. E se um ministro do STF, estou dizendo que tem gente que fez não, mas se estiver fazendo, ou se fizer, e eu souber de algo, eu posso ter medo. Por quê? Porque eu tenho medo. Era assim na ditadura, dos regimes de ditadura, não é só dos militares, no Brasil não. Qualquer lugar de ditadura, é o medo de falar a verdade. Então a liberdade de expressão é necessária para que o jornalista possa ter opinião, possa divulgar tudo. Agora, se ele mentiu, vai ser responsável pela... Ele vai sofrer consequências. Mas ele tem que ter consequências de verdade. O problema é que as consequências no Brasil, né, é cadeia de 6 meses convertida que não é em cadeia, né? O juiz solta, por quê? Porque as cadeias estão cheias e não adianta prender um cidadão que foi condenado a 5 anos, mas o crime dele não é de assassinato. O cidadão não parece um perigo para... Vou soltar ele. Um traficantezinho de pedrazinha aí, de coisa. Eu vou soltar, a cadeia já está cheia, não cabe mais lá não. A governadora disse que não tem mais espaço lá. E se colocar pessoas dessa natureza dentro de cadeia, vai sair de lá pior do que entrou. É verdade, que é escola. É a universidade do crime lá. Porque cadeia no Brasil, ninguém gosta de ser americano, porque a pessoa trabalha. É o dia inteiro trabalhando dentro da cadeia. A cadeia, a limpeza é feita pelos presos. A comida é feita pelos presos. Não é verdade? A roupa é lavada pelos presos. Ela é secada pelos presos. E ainda tem aquelas cadeias que ainda produzem produtos, vassoura, por exemplo, né? Coisas de mão de obra. Artesanal, né? Artesanal. Coisa de encaixes, entendeu? Encaixe, coisas que de indústria, mas só depende de mão de obra de encaixes, para depois levar para fora. Enfim, tem produtividade e as pessoas então têm menos tempo para ficar pensando besteira e fazendo coisa errada. Hoje o preso fala assim, eu vou para a cadeia, que bom, vou para o hotel. Aqui fora está pior do que lá dentro. Tá pior do que lá dentro. Mas com relação à loja maçônica Floresta dos Leões, vai ser comandada pelo nosso irmão Hamilton. Eu estava conversando com ele. Nós vamos ver se nós conseguimos implantar agora, nesse segundo semestre,
tá certo? Desistiu da ideia de ser ali no parque de exposição. Ah, desistiu dali? Porque tem um custo muito alto. O prédio ali está muito danificado. Certo? Para restaurar aquilo ali. Mas nós era um prédio que era inclusive do Lions Club. Isso. Mas nós vamos reunir numa outra loja maçônica, outro dia que eles não reúnem. Um templo já pronto. Eu chamo de templo, gente, ou loja, é o lugar onde é feita a reunião. Não tem nada a ver com o templo religioso, viu? Você que está nos assistindo. Só para reunião. Nós vamos porque a maçonaria não é segredo, ela tem como base é uma lenda que é baseada na construção do Templo de Salomão. Mas é lenda, não é realidade. Apenas aproveita-se de uma lenda para tentar ensinar que a pessoa possa melhorar. Nós somos uma pedra que precisamos ser melhorada essa pedra. Lapidada. Lapidada. Então, igual um diamante, que é bruto, feio, transforma uma pedra linda, não é verdade? E valiosíssimo. Valiosíssimo. Então é isso daí que você está nos vendo, não confunda, por favor, tá? Não, mas esse negócio de fazer as reuniões numa mesma loja que já existe os seus membros, eu não entendi bem. Por exemplo, eles reúnem na quinta-feira, nós vamos reunir no sábado. Sei. Só vamos aproveitar o edifício onde é feita a reunião. Tá certo? Mas já tem alguma conversa? Já está sendo apenas providenciada uma questão documental. Eu acredito que com 60 dias está resolvido para que possa começar já a reunir aqui em Carpina. Você fala assim, vai ter 5 lojas maçônicas, quanto mais melhor. Sabe por que a maçonaria é diferente de outras coisas? Ela cresce na divisão. Porque uma loja maçônica, se tem muitos membros, então ela é dividida em mais outras. Por quê? Para que todo mundo possa ter oportunidade de ocupar cargos diferentes dentro dela. E nessas experiências de cargos, também melhora na vida da pessoa. Ele vai tendo noções de outras coisas, de organizações diferentes, que cada cargo dentro tem uma finalidade. Então é uma experiência. Se você tem uma loja maçônica com 100 pessoas dentro, quanto tempo vai o mandato, por exemplo, de um venerável? Mesmo seja de um ano, vai levar 100 anos para aquele novato. Então ele vai morrer, não vai ser venerável nunca de uma loja. Então não há intenção nenhuma da loja maçônica. O venerável é o chefe daquela loja. Isso, é o que preside, é o presidente. É isso mesmo. Então ele não precisa. Então, quanto tempo vai levar? Então não adianta a loja ter muitos membros. Se ela tiver 25 membros, já está bom, mas se ela chegar a 50, é melhor dividir, criar uma nova loja, porque vai dando oportunidades a todos. E vai abrindo espaço, caminhos para que aqueles que estão chegando possam lá no futuro vislumbrar um cargo, estar no cargo daqueles. Isso, porque existem cargos dentro de lojas, como o presidente, que é chamado de venerável, como um cargo mais simples, que é um guarda que fica tomando conta para que pessoas estranhas não entrem. É uma espécie de guarda, é um cargo simples. E às vezes é interessante, porque, por exemplo, o nosso lá, o querido Zé Borba, ele é dentista. Um homem realmente venerável. Mas eu já tive loja maçônica que o presidente, o venerável, tá certo? Era o borracheiro. Era o quê? O borracheiro. Ah, sim. Borracheiro. Ele tinha uma borracharia num posto na BR-101. E o guarda era o juiz de direito. Olha para ele. Porque existe também o ensinamento da humildade. Deixar as vaidades fora de dentro da loja maçônica. Olha, e a gente tem um exemplo agora próximo a nós, que com a saída do grão-mestre, que é o, digamos assim, é o governador de todas as lojas, de maçônica, saiu agora há pouco, e quem assumiu
por aclamação, foi o venerável da loja de Cumaru. Olha onde for buscar. Em Cumaru, que é o nosso Givanildo Pedro da Filha. É isso mesmo. Isso tem na maçonaria. É o exemplo da humildade. Não é verdade? Não existe o ensinamento da vaidade, ao contrário. Existe o ensinamento da humildade. Mas tem muito maçom vaidoso. Tem. É inerente ao ser humano a imperfeição. Tá? Mas nós procuramos. E a livre-arbítrio, a livre-arbítrio. Então, lá existe o ensinamento da pessoa se melhorar. A verdade é essa. Agora, você sabe que uma vez a prefeita de Olinda estava numa loja maçônica lá, era uma atividade aberta ao público, ela estava presente, né? Hoje a nossa ministra, a Luciana Santos, ela era prefeita de Olinda, e quando foi dada a palavra ao público, ela falou assim: por que não tem mulheres na maçonaria? Eu olhei assim e falei: aí agora? Eu falei: olha, primeiro o seguinte, e não deixa de ser mentira não, apenas essa explicação ela não é simples. Ela tem várias filosofias dentro da maçonaria para explicar isso. Tá? Mas entre uma delas é o seguinte: as mulheres já nasceram mais próximas de Deus, porque para ser maçom você tem que acreditar num Deus. Dê o nome que você quiser dar para ele. Alá, Buda, Deus, God, o nome que você quiser dar, não importa, mas você tem que acreditar num ente supremo. Certo? Então esse ente supremo, nós acreditamos que as mulheres já têm uma finalidade com eles, porque a mulher tem capacidade de gerar filhos. E mesmo aquela que nasceu com problemas que não pode gerar, ter uma gestação de filho, quando ela adota uma criança, ela tem um amor tal qual ela tivesse nascido dela. Esse amor de mãe, eu acho que ninguém contesta. Isso é incontestável, que o homem jamais consegue chegar perto. A verdade é essa. Nós não nascemos, por mais amor que nós temos aos nossos filhos, não é o amor de mãe. Seja ele natural da mulher, ou seja adotado. O amor de mãe é próximo da deidade. Então as mulheres já nasceram muito melhores que os homens é que precisam ser melhorados. Que coisa linda. Doutor Paulo de Tasso Almeida Saig, saiba que foi uma conversa que eu gostei muito, e a satisfação, o prazer de ter você aqui nesse humilde programa, para a gente ter essa mistura de tudo que a gente conversou aqui, e a gente pode ter certeza que a gente vai ter que lhe convidar outra data para o senhor vir aqui para conversar sobre outras coisas. E Delbrando, é uma grande alegria, tá? Eu quero divulgar mais o seu programa. Você é uma pessoa especial, é uma daquelas pessoas iluminadas por Deus. Obrigado. Merece muito a sua felicidade. Estou contente com a sua união junto com Paula. Tá? Obrigado. E realmente vocês são um casal muito especial, fazem muito bem à maçonaria e ao mundo. Tá? Pessoas como você, o mundo precisa de mais. Coisa boa. Obrigado, doutor Paulo. Até a próxima. Prazerzão em vê-lo, viu? Até a próxima, hein? Até a próxima. Um abraço, gente. Um abraço.